Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio aos 30 dias do mês de dezembro do ano de 2015. Sob a presidência do vereador Pedro Geraldo Novaes de Macedo, havendo um número regimental, constatou-se a presença dos vereadores Odair de Oliveira Motto, José Pedro Santos, José Vanderlei Barreira, Everaldo Aparecido de Carvalho, Aparecido Dias Balduino, Antônio Camargo de Oliveira, Jair Briene Sobrinho e Pedro Rodrigues Lobo. O senhor presidente declarou aberta a sessão e, proferindo as palavras sobre a opção de Deus, deu início aos trabalhos. E, havendo número regimental, solicitou ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Como matéria para a ordem do dia, foram apresentados o seguinte projeto de lei, de autoria do Executivo, número 037, de 28 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a qualificação de entidade como organizações sociais e de outras providências. Projeto de lei complementar número 38, de 28 de dezembro de 2015, que regulamenta o parcelamento do solo para a formação de sítio e chácaras de recreios nas áreas que compõem o macrozona rural do município de Itaberá e de outras providências. Projeto de lei número 39, de 28 de dezembro de 2015, que acrescenta o inciso do artigo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, lei número 1371, de 1992, e de outras providências. E o projeto de lei número 40, de 29 de dezembro de 2015, que altera alíquotas de contribuição para a custeio dos serviços luminários públicos constantes na tabela integrante da lei 1943, de 2003, e de outras providências. A sessão foi suspensa para análise dos projetos pelas comissões permanentes. Retornando aos trabalhos, foram lidos os pareceres das comissões permanentes, recomendando a aprovação de todos esses projetos, tendo cada um recebido uma proposta de emenda modificativa. Após a leitura dos pareceres, o senhor presidente colocou em discussão e logo após em votação os respectivos projetos de lei, individualmente tendo sido todos aprovados pela unanimidade dos vereadores, com a redação alterada pelas emendas propostas. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, do que eu para constar, eu, Jair Briene Sobrinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Coloca em discussão a ata. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e contrários se levante. Está aprovada a referida ata. Como matéria para a ordem do dia, solicita a leitura do projeto de lei número 1, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 001, de 21 de janeiro de 2016. Dispõe sobre a revisão geral anual dos salários dos servidores públicos municipais e agentes políticos. O prefeito municipal de Itaberá, do estado de São Paulo, senhor Gustavo Prestes Cardoso Wagner, no uso das suas atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a revisão geral anual do salário no percentual de 6%, sobre os vencimento constante da tabela de referência do mês de dezembro de 2015, do quadro funcionalismo municipal de Itaberá e de seus agentes políticos. Artigo 2. As despesas decorrentes do cumprimento dessa lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, suplementada, se necessária. Artigo 3.
Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2016. Passe Municipal, 21 de janeiro de 2016. Gustavo Prestes Cardoso Wagner, Prefeito Municipal. Solicito a leitura do substitutivo número 1 ao projeto de lei número 2, de autoria do Executivo. Substitutivo número 1, de 27 de janeiro de 2016. Ao projeto de lei número 2, de 21 de janeiro de 2016. Autoriza a concessão de subvenção social às entidades que especifica e dá outras providências. Senhor Gustavo Prestes Cardoso Wagner, o Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, senhor Gustavo Prestes Cardoso Wagner, no uso de suas atribuições constitucionais e de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica ao Executivo Municipal, por essa, estar reconhecidos os interesses públicos autorizados a conceder as subvenções sociais às entidades relacionadas abaixo no exercício financeiro de 2015, no valor seguinte, 2015? Consta. Não seria 2016 aqui? Eu acho que é isso, né? Eu acho que deve estar 2015 aqui, mas depois nós corrigimos. Da 2015 deve ser 2016. O Lar São Vicente de Paulo, de Itaberá, CNPJ número 49.540.784/0001/30, até o limite de R$313 mil, sendo R$240 mil com recursos municipais, R$18 mil com recursos federais, administrado pelo município, e R$55 mil com recursos estaduais, administrado pelo município. B. Associação de Pais Amigos de Excepcionais de Itaberá, APAI. CNPJ número 60.124.039/1000 ao contrário, dígito 42. Até o limite de R$247 mil, sendo R$204 mil com recursos municipais, R$6 mil com recursos federais, administrado pelo município, e R$37 mil com recursos estaduais, administrado pelo município. C. Acolhimento Institucional Casa de Jesus, CNPJ 50.801.398/1000 ao contrário, dígito 33, até o limite de R$175 mil, sendo R$115 mil com recursos municipais, R$60 mil com recursos federais, administrado pelo município. D. Agência Adventista de Desenvolvimento de Recursos Assistenciais Central Brasileira, CNPJ 15.355.260/005, dígito 80, até o limite de R$184.800, sendo R$103.200 com recursos municipais, R$66 mil com recursos municipais federais, administrativo pelo município, e R$15 mil com recursos estaduais, administrativo pelo município. E Associação Assistência Social MEI-MEIGAN, de Itaberá, CNPJ 06.078.484/1000 ao contrário, dígito 78, até o limite de R$235 mil, sendo R$88.800 com recursos municipais e R$18 mil com recursos federais, administrado pelo município, para a manutenção do programa Serviço da Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e R$111.000
R$ 15.600 com recursos municipais e R$ 15.600 com recursos estaduais, administrado pelo município, para manutenção do programa Ação Jovem. F. Associação Banda Musical Itaberaense, CNPJ, número 58.979.725/1000 ao contrário, dígito 53, até o limite de R$ 120 mil, com recursos municipais. Inciso 1º, das subvenções sociais mencionadas nesse artigo serão destinadas exclusivamente à complementação da despesa com salário de empregado, água, esgoto, energia, etc., elétrica, telefone e demais despesas de custeio inerentes ao funcionamento das entidades. Segundo, os valores referentes aos recursos estaduais e federais somente serão repassados se efetivamente liberado pelos respectivos órgãos e nos limites das transferências efetivadas. Inciso 3. Os recursos serão repassados em parcelas mensais e serão ajustados no plano de trabalho efetivo. Artigo 2. Artigo 2º. A concessão da subvenção social não implica na aquisição de direito de continuidade e recebimento pelas entidades beneficiadas, podendo ser suprimida a qualquer momento, sem gerar responsabilidade ao município, perante empregados e fornecedores das entidades subvencionadas. Artigo 3º. É obrigatório para que proceda os repasses e verificação das condições técnicas e da situação jurídica e fiscal das entidades, o que fará mediante o cadastramento dela na Secretaria Municipal, a qual o repasse esteja vinculado, mediante a prestação de aprovação de acompanhamento do plano de trabalho e mediante a apresentação mensal de prestação de contas. Inciso 1º. O cadastramento das entidades da Secretaria Municipal, a qual o repasse esteja vinculado, terá por objetivo o conhecimento e arquivamento dos documentos inerentes e suas configuração jurídica e a regularidade exclusiva e temporal do mandato de seus órgãos diretivos e fiscalizadores, devendo ser atualizando anualmente, ao sempre que ocorrer modificação da composição de órgãos diretivos ou fiscalizadores. Inciso 2º. O plano do trabalho para todo o período previsto para a realização dos repasses de subvenções conterá descritivo dos serviços prestados pela entidade, como o uso dos recursos públicos a serem repassados, descrito do montante da contrapartida prestado pelas entidades e descritivo ao público, entendendo sempre observando a evolução mensal. Inciso 3º. A prestação de conta, além de outros requisitos legais e normativos dispostos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e dos requisitos especialmente vinculados ao cumprimento do plano de trabalho, considerando a comprovação mensal, ao pelo período disposto no prazo da validade de certidões sociais. A regularidade da inscrição municipais. B. Da regularidade da inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. C. Da inexistência do débito referente aos tributos municipais. D. Da inexistência dos débitos referentes aos tributos federais. E. Da
inexistência do débito referente a contribuições previdenciárias. F. Da inexistência do débito referente a recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo do Serviço, GTS. G. Na inexistência do débito trabalhista consolidados. Parágrafo 4º. As entidades deverão, na ampliação dos recursos transferidos pelo município, adotar medidas que garantam eficiência e economidade. Parágrafo 5º. Toda a prestação de contas dos convênios e demais atos da repasse estão sujeitos à apreciação pelo controlador interno do município. Artigo 4º. É vedado o repasse das subvenções. Primeiro, antes do cadastro da entidade ou ser vencido o período da atualização central. Segundo, antes da aprovação do plano de trabalho. Terceiro, antes da apresentação da prestação de contas em relação às parcelas da subvenção seguinte à primeira. Quarto, se houver desvio ou ineficiência da entidade no cumprimento do plano de trabalho. Quinto, para a entidade impedida de receber recurso público. Parágrafo 1º. Em hipótese alguma, se realizar o repasse, se a subvenção, mesmo em relação à primeira parcela, quando não comprovada pela entidade, o cumprimento dos requisitos dispostos no parágrafo 3º do artigo 3º dessa lei. Segundo, o repasse da última parcela da subvenção ficará vinculado à aprovação da prestação de contas de todas as parcelas recebidas anteriormente. Artigo 5º. As despesas decorrentes dos termos dessa lei correrão por conta de dotações já orçadas, suplementada, se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, em 27 de janeiro de 2016. Gustavo Prestes Cardoso Wagner, Prefeito Municipal. Número 1. É o subjetivo isso aqui. Solicito a leitura do projeto de lei número 3, de autoria do Executivo. Entendi. Até a assinatura do Gustavo. Projeto de lei número 003, de 21 de janeiro de 2016. Autoriza a concessão da subvenção social e das entidades que especificam e de outras providências. Senhor, o prefeito municipal de Itaberá, do estado de São Paulo, senhor Gustavo Prestes Cardoso Wagner, no uso das suas atribuições constitucionais e do seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal por estar reconhecendo o interesse público autorizado e conceder subvenção social às entidades relacionadas abaixo, no exercício financeiro de 2016, nos valores seguintes. Associação dos Universitários de Itaberá, CNPJ número 08.898.409/1000 ao contrário, dígito 89. Até o limite de R$ 13.500, dentro do exercício financeiro de 2016, os quais serão repassados em 9 parcelas mensais de até R$ 1.500, que serão destinadas exclusivamente à complementação das despesas de transporte de estudante de cursos universitários e técnicos da cidade de Itaberá para a cidade de Itararé. B. Associação dos Estudantes de Nível Superior e Técnico de Itaberá. CNPJ, número
10.716.071/1000 ao contrário, dígito 49, até o limite de R$ 27.000, dentro do exercício financeiro de 2016, dos quais serão repassados em 9 parcelas mensais de até R$ 3.000, que serão destinadas exclusivamente à complementação de despesas de transporte de estudantes de cursos universitários e técnicos da cidade de Itaberá para a cidade de Avaré. C. Associação dos Estudantes Universitários de Itaberá, CNPJ número 15.202.522/1000 ao contrário, dígito 24, até o limite de R$ 90.000, dentro do exercício financeiro de 2016, os quais serão repassados em 9 parcelas mensais até R$ 10.000, que serão destinadas exclusivamente à complementação de despesa de transporte de estudante de cursos universitários e técnicos da cidade de Itaberá para a cidade de Itapeva. Artigo 2º. A concessão da subvenção social não implica na aquisição de direito de continuidade de enriquecimento pelas entidades beneficiadas, podendo ser suprimida a qualquer momento, sem gerar responsabilidade ao município, perante empregados e fornecedores das entidades subvencionadas. Artigo 3. É obrigatório para que se proceda aos repasses a verificação das condições técnicas e de situação jurídica e fiscal das entidades, o que se fará mediante o cadastramento delas na Secretaria Municipal, o qual repasse esteja vinculada mediante da apresentação de aprovação e o acompanhamento de plano de trabalho e mediante a apresentação mensal da prestação de contas. Parágrafo 1º. O cadastramento das entidades da Secretaria Municipal, a qual o repasse esteja vinculado, terá por objetivo o conhecimento, arquivamento dos documentos inerentes e a sua configuração jurídica, e a regularidade, inclusive temporal, no mandato de seus órgãos diretivos de fiscalização, devendo ser atualizando anualmente ou sempre que ocorrer modificação da composição dos órgãos diretivos ou fiscalizadores. Parágrafo 2º. O plano de trabalho para todo período previsto para a realização dos repasses de subvenção conterá descrito do serviço prestado pelas entidades, com o uso dos recursos públicos, e serem repassados descritivo do montante de contrapartida prestado pelas entidades e descrito do público, tendendo sempre observada a evolução mensal. Artigo 3º. A prestação de contas, além de outros requisitos legais e normativos disposto pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e dos requisitos, especialmente o vinculado ao cumprimento do plano de trabalho, considerar a comprovação mensal ou pelo período disposto no prazo de validade de certidões oficiais. A. A regularidade da inscrição municipais. B. Da regularidade da inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. C. Inexistência dos débitos referente ao tributo municipais. D. Da inexistência dos débitos referentes aos tributos federais. E. A inexistência de débitos referente a contribuições previdenciárias. F. Da inexistência de débitos referente ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, GTS. G. Da inexistência de débitos trabalhistas consolidados. Parágrafo 4º. As entidades não poderão negar atendimento nos termos do plano de trabalho, que se ocorrerá obrigação da majoração dos recursos alocados pelos municípios,
a alunos não associados que cumpram os requisitos pertinentes aos fins do repasse da subvenção, ou seja, que residam no município de Itaberá, que estudem nas instituições e entidades pelo transporte realizado e se prontifiquem a participar dos contraprestação, que caberá à associação em conformidade ao plano de trabalho. Artigo 5º. Toda prestação de contas dos convênios e demais atos do repasse estão sujeitos à apreciação pelo controlador interno do município. Artigo 4º. É vedado o repasse de subvenção. Primeiro, antes do cadastramento da entidade ou ser vencido o período da atualização cadastral. Segundo, antes da aprovação do plano de trabalho. Terceiro, antes da apreciação da prestação de conta em relação às parcelas de subvenção seguinte à primeira. Quarto, se houver desvio ou ineficiência da entidade no cumprimento do plano de trabalho. Quinto, para a entidade impedida de receber recursos públicos. Artigo 1º. Em hipótese alguma, se realizará o repasse de subvenção mesmo em relação à primeira parcela, quando não o cumprimento pela entidade. O cumprimento dos requisitos põe sobre o artigo 3º, o inciso 3º do artigo 3º dessa lei. Artigo 2º. O repasse da última parcela da subvenção ficará vinculado à aprovação de prestação de contas de todas as parcelas recebidas anteriormente. Artigo 5º. As despesas decorrentes dos termos desta lei correrão por conta de dotações já orçadas, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Passa municipal em 21 de janeiro de 2016. Gustavo Prestes Cardoso Wagner, prefeito municipal. Suspendo a sessão para que as comissões se manifestem. Retornando aos trabalhos, solicito a leitura do parecer das comissões favorável ao projeto de lei número 1. Referente ao projeto de lei Executivo número 001 de 2016. Proposta de emenda. Número 001 de... Por que 2015 não? Consta. Tá certo 2015 não? Não, é 2016. Mas põe muda. Pode seguir 2016. 2016. Autoria executivo, vereador, secretário, relator. Não vai enxergar. A propositura de inferência que dispõe sobre a revisão geral dos servidores públicos municipais e agentes políticos. Voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculo na Constituição da República, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica dessa Casa. A propositura não se encerra ofensas em nenhuma legislação superior, não cabendo a esta comissão, no caso, ponderar sobre aspectos dos méritos. Voto pela aprovação, juntamente com a proposta de emenda número 001 de 2016.
Câmara Municipal de Itaberá, 28 de janeiro de 2016. José Vanderlei Barreira, secretário relator. E os vereadores membros. Decisão. Voto os demais membros da comissão pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 28 de janeiro de 2016. Antônio Camargo de Oliveira, presidente. Jair Briano Sobrinho, membro. Proposta de emenda gramatical aos projetos de lei número 01, de 21 de janeiro de 2016. Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração do servidor público e dos subsídios dos agentes políticos e do Executivo Municipal. Artigo 1º. Fica concedido aos servidores públicos e agentes políticos do Executivo Municipal revisão geral no valor dos salários e subsídios no percentual de 6%, incidentemente sobre o vencimento do subsídio vigente em dezembro de 2016, consoante atualizações na tabela de referência do salário da Lei de Fixação do Subsídio, prestando-se a revisão consoante as disposições do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, na composição de percas inflacionárias ocorridas no período de janeiro a dezembro de 2015. Artigo 2º. As despesas decorrentes do cumprimento dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias, propõe suplementadas se necessário. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos financeiros a 1º de janeiro de 2016. Câmara Municipal de Itaberá, aos 28 de janeiro de 2016. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. José Vanderlei Barreira, secretário. Antônio Camargo de Oliveira, presidente. Jair Briano Sobrinho, membro. Proposta de emenda gramatical aos projetos de lei número 01 de 21 de janeiro de 2016. Dispõe sobre revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos do Executivo Municipal. Justificativa. A proposta de emenda de natureza gramatical tem por objetivo unicamente a correção dos pequenos erros da técnica legislativa da propositura, não sendo alterado seu conteúdo e abrangências. Câmara Municipal de Itaberá, aos 28 de janeiro de 2016. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. José Vanderlei Barreira, secretário. Antônio Camargo de Oliveira, presidente. Jair Briano Sobrinho, membro. Referente ao projeto de lei do Executivo, número 001 de 2016. Proposta de emenda, número 001 de 2015. Autoriza o Executivo aos vereadores, secretário e relator. Relatório. A propositura não referente que dispõe sobre a visão geral dos servidores públicos municipais e agentes políticos. Voto. Tendo que o projeto de Estado conforme a legislação financeira federal e tem suporte na legislação orçamentária municipal, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica dessa Casa. A despesa criada no aparenta discrepâncias ao interesse público, não apresentado ofensa às finanças municipais. Voto pela aprovação, juntamente com a proposta de emenda número 01 de 2016. Câmara Municipal de Itaberá, 28 de janeiro de 2016. Veraldo Aparecido de Carvalho, secretário relator, os vereadores membros. Decisão. Voto demais membros da comissão pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 28 de janeiro de 2016. José Pedro Santos, presidente. Aparecido de Balduino, membro. Coloca em discussão. Senhor presidente, sobre esse projeto, então, que está vindo aí goela abaixo do funcionalismo como um todo,
veio também para essa casa. Eu vou tomar iniciativa aqui nos outros dois projetos também de usar a palavra do contraditório aqui. Eu vou votar a favor, mas com uma imensa dor no coração aí, porque se o cobertor é curto, tinha que se esgotar as possibilidades, tirar o suprassumo de outros departamentos, de outras situações, mas jamais prejudicar o funcionalismo numa hora de tremenda carestia, numa hora que nós estamos pagando bujão de gás aqui em Itaberá 63, para quem não tem uma bicicleta para buscar lá, tem que pedir a moto deles, se pagava até a semana passada R$63. Onde o quilo de qualquer cereal importante para alimentação da cesta básica, uma verdura, o quilo de uma fruta, uma dúzia de ovo, não tem nada a menos de R$5, R$6, que isso significa $1,50. Numa hora crucial, num momento tremendamente contrário ao funcionalismo, que fica pagando o pato. Porque aqueles que têm carteira assinada e que porventura tiveram a sorte de não terem sido mandados embora, vale a correção do lado oficial. Senão o empregador é ele que paga, não é o governo, não é a prefeitura, então ele tem que se arcar com isso. Pelo sindicato, por todas essas leis que acabam com a formalidade, com a parte legal. Vou votar com dor no coração e com dó dos funcionários. Mas que, na palavra minha à frente no outro projeto, é um exemplo já do que eu falo, que o cobertor é curto de um lado e extenso do outro. Senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra. Lamentavelmente, nós estamos aqui numa sessão extraordinária para votar um projeto de lei não de reposição ou de aumento salarial. Esta casa vai assinar um projeto de redução do salário dos funcionários. Lamentavelmente, os nossos administradores públicos, eles vê o lado politiqueiro da coisa, criando cargos e mais cargos, inchando o quadro de funcionários públicos, às vezes até para receber sem trabalhar, e depois apresentar um projeto de lei com praticamente 5% a menos da inflação. Se os funcionários recebessem o 11% de reposição, não estaria recebendo aumento de salário. E esse 6% que hoje essa casa vota é a demonstração que nós estamos diminuindo o poder aquisitivo daqueles que trabalham honestamente no dia a dia, do sol a sol, da prefeitura, quando tem muita gente que está ociosa recebendo da prefeitura. Então, vou votar a favor dos 6%, porque o prefeito Gustavo disse o seguinte:
ou vocês aprovam 6% ou eu não dou nada. Porque para ele não falta nada na casa dele. E até porque o salário dele não é baixo. Então, se não vai aprovar nada, não vai fazer falta para ele. Aliás, vai sobrar mais dinheiro nos cofres. E se aprovar 6%, não vai nem cortar a febre da necessidade do funcionalismo público. Vai baixar muito pouco essa febre. Então, mostra que as pessoas que vê o funcionalismo público não vê a necessidade e o direito que eles têm. Eles não estão pedindo. É um direito que eles têm de pelo menos a reposição das perdas salariais no valor da inflação, conforme todo mundo conhece. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, eu gostaria de usar um pouco a palavra, dizer que a gente sabe que o 6% é pouco, a inflação deu mais de 10%, mas a crise é grande. Espero que o prefeito que deu, espero que cumpra. A gente fica até um pouco chateado, porque muitos funcionários ligam para a gente e perguntam, a gente fala, nossa, mas vocês vereadores vão dar tão pouco aumento. Às vezes as pessoas falam os vereadores, mas não são os vereadores. Isso vem do executivo, porque ele executa. Nós apenas fazemos uma opção, favorável ou contrário. Mas é difícil o vereador falar, mas o que seria o ideal? O prefeito, quando ele vai dar o aumento, seria assim, convocar setor por setor, que tem, não pode de uma vez só, que são muitos funcionários, não tumulto, pelo menos de 15 dias em reunião, convidar os vereadores, aqueles que queiram participar, e os funcionários, para discutir o aumento e explicar ao funcionário que os vereadores apenas votam favor ou contra. Quem dá o aumento é o prefeito. Porque muitos funcionários pensam que os vereadores não votam a favor, que o vereador que faz o aumento. Não somos nós que fazemos, nós votamos o aumento. Não supre a infração que deu, mas não é culpa do legislativo. Eu acho que essa Câmara aqui, seria o gosto dela, pudesse votar pelo menos 10,5%, que seria a infração. Então eu acho que, infelizmente, não sei o tempo do prefeito, mas seria ideal que o aumento que viesse, ele sentasse, como senta com as entidades, e discutisse. Chegasse aqui na casa, os vereadores votassem aquilo que o funcionário, isso é ideal. Quanto mais subisse, seria o ideal. Lógico, tem um Arthur, tem um mérito, tem que ter um parâmetro que não podemos estourar a folha. Mas isso, o executivo que vai executar, explicasse para os seus funcionários, que ele é o patrão, nós apenas estamos fazendo lei. A gente vota a favor, meu voto é a favor, mas fico chateado por essa parte de não participar, de não o prefeito não chamar a população do funcionalismo para que ele explicasse ao funcionário, porque o prefeito, lógico, tem bem mais, ele é o executivo, tem bem mais as coisas para fazer que o vereador, mas quem é cobrado não é o prefeito, são os vereadores. Mas, infelizmente, fazer o quê? Espero que tudo seja pago e aguente aí, que não atrase folha, nada, mas fica aqui o meu desacordo com os 6%. Voto a favor, que eu já disse. É melhor uma andorinha na mão que duas voando. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, o contrário se levante. Está aprovado. Solicito a leitura do parecer das comissões recomendando a aprovação do substitutivo número 1 do projeto de lei número 2. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Frente aos substitutivos do 001 de 2016. Momento eu. Não, número 2, 3 é o próximo. Tá correto? Correto. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Referente ao substitutivo do número 001 de 2016, ao projeto de lei do Executivo
número 002/2016, ao Executivo. Autoria do Executivo. O vereador secretário. Relatório. A propositura é inferente que autoriza a concessão da subvenção social das entidades que específica e de outras providências. Voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculos na Constituição da República, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica dessa Casa. A propositura, se em si não encerra ofensas a nenhuma legislação superior, não cabendo a essa comissão, no caso, ponderar sobre aspectos méritos necessário o impedimento de correção na redação. A propositura, quando a pontuação na alínea F do artigo 1, primeiro, e da equivocada menção do ano do 2015 do artigo 1º, quando o exercício do repasse é o vigente. Assim, voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, 28 de janeiro, 2016. José Vanderlei Barreira, secretário. E os vereadores membros. Decisão. Voto dos mais membros da comissão pela conclusão do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 28 de janeiro de 2016. Antônio Camargo Oliveira, presidente. Jair Briano Sobrinho, membro. Voto pela aprovação. Comissão Finanças e Orçamento. Everaldo Aparecido de Carvalho, secretário. E os vereadores membros. José Pedro dos Santos, presidente. E Aparecido de Balduino, membros. Voto para aprovação. Comissão de Educação, Saúde e Ciência Social. José Pedro dos Santos, secretário. Membros. José Vanderlei Barreira, presidente. E Odair de Oliveira Moto, membro. Em discussão. Beto, Isso. eu vou fazer uso da tribuna. Senhores vereadores, senhoras presentes, para que fique bem claro aqui, desde uns 4 prefeitos, 3 prefeitos aí, mais precisamente acho que 2000 para cá, que o que nós estamos vendo aqui envolve um outro assunto chamado orçamento. O orçamento, ele é digitalizado e fica lá arquivado do ano. Ah, para o ano 2017, quanto que o governo vai mandar de fundo de participação e de ICMS, que são os 2 recursos que alavancam a estrutura de um município. Ah, vai mandar 60 milhões em 2017. Ah, então vamos aqui fatiar esses 60 milhões nos percentuais aqui, só arruma os valores, aperta o botão e manda o orçamento para nós e nós aprovamos. Com raras exceções, quando fazemos algumas emendas aí imprescindíveis, como estudante, que fica no segundo plano, que é o futuro de Itaberá, o futuro nosso aqui, vai sempre estar em segundo, terceiro, quarto plano. Escola técnica começou, parou tudo, só tem uma classe até hoje, passados 5, 6 anos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, também, no que concerne as entidades sociais, também se aperta um botão para mudar a lei, para mudar só os valores da lei. Por mais que hoje, por uma questão de legalidade, de normativa da justiça, as prefeituras têm que cobrar melhor a aplicação do recurso recebido, dos valores recebidos aí das subvenções, mas não é o suficiente. Até eu marquei que não esquecer as palavrinhas bonitas que chamaram a contrapartida. Vamos falar de todas as entidades sociais. O governo federal e o governo estadual estão se lixando por APAI, por LAR, por qualquer coisa de bonito, de importante que nós temos em Itaberá, o que tem no Brasil inteiro.
porque eles não ajudam nem com 20%. Nessa lei que nós estamos aprovando aí das entidades, aí são R$1.140.000, quase que R$1 milhão era a prefeitura. Quase R$1 milhão. E nenhuma prefeitura da região faz o que Itaberá faz. O Lar de Itararé, que é uma cidade maior que a nossa, com mais recursos, talvez também com as mesmas dificuldades do lar nosso aqui, Itaberá, muito bem administrado. Quando eu falo em instituições, eu não estou entrando no mérito de serem bem geridas. Eu estou dizendo que o fardo ficou só para a prefeitura, não ficou, e ficou para o povo, quando algumas entidades, algumas que recebem todo esse 1 milhão aqui, algumas delas que voluntariamente fazem eventos para ajudar na renda, ajudar na receita. Mas para mim está errado, porque tinha que estar nessa lei de hoje. Vamos repassar ao Lar São Vicente, com recursos municipais, 240 mil, mas queremos a contrapartida deles, que eles indiquem para a gente que no mês tal, até fim do ano, eles vão fazer algum evento, já projetar e programar algum evento que junte 20 mil reais, não o 240 que o prefeitor está dando. Não tem, então eles não têm obrigação de fazer evento, por mais que façam. Como faz a PAI, como faz o Lar. Eu falando em Itararé do Lar, o nosso aqui é 240, lá 60 mil, 60. Ela tem 3 vezes mais recursos que o nosso. Uma cidade mais industrializada, tem seus problemas também? Tem. 60 mil reais. Itaberá, prefeitura é boa de coração. Nós estamos dando 1 milhão aqui. Daí, por isso que eu falei que o cobertor é curto de um lado e extenso do outro. Cadê uma contrapartida do prefeito pedindo, está aqui, vamos mandar aprovar, mas vamos sentar aqui antes. Você tem condição de fazer um projeto que dá por escrito para mim, ou para a Câmara, que no ano vocês vão fazer um evento que vai ajudar vocês em 20 mil reais? Ou 10 eventos que junte 2 mil reais? Porque ficou assim fácil. Daí tem que ficar, não dá o dinheiro, está faltando isso, tem que pagar a rescisão do funcionário. E tem embutido aqui na lei, aqui também, pagando funcionário, para a banda, não sei para quem aí. Está errado, não pode. Vou votar contra esse projeto. Por mais que a PAI, que está aqui representada pelo senhor presidente, seja uma instituição referência no estado de São Paulo inteira. Mas tem entidade que eu não consigo ver. Eu não consigo ver aqui. E eu não quero citar nome porque eu peco em ser autêntico. Eu peco em ter uma linha, em falar aquilo que eu quero falar e ninguém me segura. O 10% que está faltando, o 4% do 10% que está faltando aí, podia tirar pelo menos 1, 2% aqui. E a turma, as pessoas que cuidam aqui, iam compreender. Iam compreender. Porque eles também pagam funcionários lá. Eles sabem quanto que é duro pagar funcionário. E o funcionário tem que ter o mínimo. A Constituição fala. Cada um dos setores aí, servente, pedreiro, auxiliar não sei do que, pedreiro, marceneiro, carpinteiro, motorista, todos têm um sindicato. Os sindicatos não conseguem entrar numa prefeitura para exigir que se dê 11%. Eu, mais uma vez, estou dizendo, como se aperta um botão lá para atualizar preço, atualizar valor de um ano para o outro, há 15, 20 anos para trás que estou aqui, continua se apertando o botão, atualizando o preço. Até para as entidades. Essa contrapartida, essa atitude de ser parceiro, de visitar a entidade, acompanhar em loco no projeto, porque nas palavras e na matemática, se chegar um boletim aqui que um contador faz bem feitinho, tá bom para a contabilidade lá, não fez a prestação certinha.
Mas vamos ver o final da linha, se foi atingido os objetivos das crianças do EFAC, de quantas crianças verdadeiramente. Porque para todo projeto de subvenção tem que ter, para todo dinheiro de uma subvenção tem que ter o projeto e tem que ser executado bem. E não estou dizendo aqui que só no papel que é bem feito, mas tem que estar sempre vendo, não pode afrouxar, não pode amolecer. E isso faz parte da austeridade em época de crise. É tirar um pouquinho de cada, para que uns não padeçam muito e outros também não fiquem na regalia. Eu dei a sugestão, apesar do prefeito atual, pegar um trem à velocidade máxima, e pegou e montou, porque foi o que aconteceu com ele. Talvez não tenha dado tempo de refletir, mas se fosse o outro prefeito também, eu também estava falando com mais altivez ainda, porque era 3 anos que já devia ter arrumado, melhorado ou mudado alguma coisa. Então, digo que o nosso projeto para Itaberá está tudo errado. Nosso projeto para Itaberá, no que você imaginar, não tem certo. Habitação que está aí, 1000 famílias brigando por 40 casas, é isso aí, não vai ter mais casa, porque não tem mais lote, não tem mais terra para comprar, porque virou em chácara, tudo irregular, que já veio uma lei aqui para nós amaciar, para nós ajudar. Só que daí, quando um prefeito querer comprar 10 alqueires, que precisa de 10 alqueires para 400 casas, vai ter que comprar 10 km de distância, porque não tem mais, fechou os 4 lados, é chácara. Então, Itaberá não tem nada, não tem projeto, não tem nada que possa viabilizar. Nós estamos tocando de barriga e estamos fazendo o quê? Só dizer que está tocando. Não tem nada de novo e não vai ter daqui 6 meses na eleição aí. Obrigado. Continue a discussão. Em votação, os favoráveis permaneça como estão, contrário se levante. Tem o voto contrário do vereador Vanderlei. Está aprovado o projeto. Solicito a leitura do parecer das comissões favorável ao projeto de lei número 3. Comissão Justiça, Legislação e Redação. Projeto de lei do Executivo número 003/2016. Autoria do Executivo. O vereador secretário, relatório. A propositura em referência que autoriza a concessão de subvenção social à unidade que é específica e de outras providências. Voto. Tem que o projeto estar conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculos na Constituição Federal da República, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica dessa Casa. A propositura em si não insera ofensas a nenhuma legislação superior, não cabendo a essa comissão, no caso, ponderar sobre aspectos dos méritos de necessário implementando a correção de redação. Assim, voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, 28 de janeiro de 2016. José Vanderlei Barreira, secretário. E os vereadores membros. Antônio Camargo de Oliveira, presidente. Jair Breno Sobrinho, membro. Comissão Finança e Orçamento. Voto favorável. Everaldo Aparecido de Carvalho, secretário. Membros. José Pedro Santos, presidente. Aparecido de Balduino, membro. Comissão de Educação, Saúde e Ciência Social. Projeto de Lei do Executivo, número 003/2016. Autoria do Executivo. O vereador secretário. Relatório. A propositura tem referência que autoriza a concessão de subvenção social à unidade que é específica de outra providência. Voto. No espectro mérito, tendo que a propositura representa investimento cuja realização atende ao interesse público. Faço notar, entretanto, minha objeção em relação à redução dos valores dos subsídios repassados ao Ministério de Avaré, o qual revarei ao momento do voto, para que não impor maiores prejuízos aos estudantes. Voto pela aprovação de acordo com o parecer jurídico. Câmara Municipal de Itaberá, 28 de janeiro de 2016.
José Pedro dos Santos, secretário. E os vereadores membros. Decisão. Voto aos demais membros da comissão pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 28 de janeiro de 2016. José Vanderlei Barreira, presidente. Odair Oliveira Moto, membro. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, a gente foi procurado por um pessoal de Avaré, para presidente, mas junto com o prefeito, hoje cedo, eles convidaram para a reunião ontem, eu participei da reunião, não sei se mais algum foi convidado, e é uma pena não conseguir chegar aos valores que eles queriam, e que seria o valor do ano passado. Mas o senhor prefeito foi bem objetivo. Abaixei para me tentar cumprir o que está escrito, porque o passado era mais, mas não cumpriu. Ficou um déficit de R$14 mil que os estudantes vão ter que, entre eles, desembolsar para cumprir com seus deveres na empresa Líder Tour. Tive conversando com o senhor Zé Carlos, que é uma pessoa que já muitos anos eu tenho amizade com ele, tanto que um dos meus filhos anda embora para os Estados Unidos, trabalhou 7 anos com ele no ônibus. Então é uma pessoa que eu expor para ele, falei para ele, ó, tenha paciência, os pessoal querem pagar, mas aguenta a mão, vão ter que se reunir esse dinheiro, são um valor de 14 mil, para que seja pago, para não ficar inadimplente, e ficando inadimplente, fica bem, nos projetos que nós votamos, bem característico. O inadimplente não recebe verba nenhuma, daí não é esse pouquinho, é nada. Então, infelizmente, fazer o quê? A gente batalhou, mas, como disse o vereador José Vanderlei Barreira, o frio é grande, mas o cobertor é curto. Cobre a cabeça, descobre o pé. Cobre o pé, descobre a cabeça. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e contrários se levante. Está aprovado o projeto de lei. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.